Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, mundo espiritual. Boa tarde a todos, não é? Boa tarde. Já agora peço que se inscrevam na página, já agora peço que ativem as notificações em todas, deixem o vosso like, deixem a vossa opinião, deixem os vossos comentários, enfim, para uma melhor elaboração de próximos futuros vídeos, do qual eu sempre estou fazendo. E hoje, com um pouco aqui disponível, não é? Por enquanto, mas dá tempo de fazer este vídeo para mais tarde já não ter tempo. Mas aqui estou, hoje mais uma vez, por a segunda vez, fazendo mais um vídeo, não é? Chegando até a esse lado. Não importa a vossa condição, não importa a vossa situação, não importa os vossos problemas também, porque cada um de nós transporta na sua essência, na sua jornada, no seu caminho, muitos problemas, dos mais variados problemas. Para falarmos aqui de nós, para falarmos do ser físico, para falarmos do médium, para falarmos da nossa jornada, para falarmos da nossa caminhada, para falarmos dos nossos convívios físicos e espirituais. Pois é, vou encaixando uns assuntos nos outros, começando, claro, por o ser físico, por nós que estamos aqui neste mundo, neste planeta, usufruindo, tendo a rica e feliz oportunidade de fazer o melhoramento. Melhoramento é nós, primeiramente. O melhoramento tem que partir sempre do nosso interior. Porque se nós não melhorarmos a nós interiormente, como é que poderemos mudar exteriormente? Não poderemos. Porque o ser físico, nós, eu, vós, desse lado, cada um transporta muita agonia. Cada um transporta um ego enorme. Cada um transporta, um homem, mulher, uma vaidade imensa. Cada um transporta de nós, seres físicos, ainda trilhamos o caminho do julgamento, o caminho da agonia, o caminho do desespero. Isso é uma constante na nossa vida. Até nós largarmos, sairmos do mundo físico, um dia quando nós ultrapassarmos, porque a vida vai continuar, Jesus Divino e Amado Mestre, não é? Que é sempre, vem sempre aqui aos vídeos, não é? Vem sempre aqui aos vídeos por os seus ensinamentos, por o seu seguimento. Nós, um dia quando fizermos a travessia, continuarmos a vida noutra dimensão, não é? Noutra dimensão, uma dimensão que poderá, uma dimensão que é algo diferente disto, não é? Claro que nós temos a nossa matriz, vós, cada um de nós, o nosso ADN, ele é diferente em tudo. Não há dois ADNs iguais. Como não há dois perispíritos igual. O perispírito é o ADN do espírito. O nosso perispírito, o nosso perispírito, ele tem todos aqueles resíduos tem todos os resíduos kármicos, tem todas as diferenças, tem todas as injustiças,
tem todas as agonias, os ódios, tudo o que passou o que nós passamos aqui no mundo físico, nós guardamos no nosso perispírito. Nós agora guardamos na nossa mente. Todos vós se lembram do que se passaram há 1 ano, 5 anos, 10 anos. Pois é. Mas nós, quando morrer, apagou-se. Como é que fica? Apagou-se. Como é que fica? Pois é. Fica muito pura e simplesmente no nosso perispírito, não é? É, com certeza que sim. Porque, na realidade, o nosso perispírito, a nossa mente, ela guarda todos os acontecimentos da nossa vida, da nossa jornada física. Todos vós sabem, conhecem, lembram o que é que já passaram, em termos mediúnicos mesmo até, para chegarem à condição que chegaram, ao conhecimento que adquiriram. Aqui não importa se é muito, se é muito, se é pequeno, a experiência, se é grande, se é pequena, aqui não importa nada, importa tudo aquilo que nós guardamos, na nossa mente, de reconhecimento, de lembrança do passado, porque o que nós lembramos é do passado, nós não lembramos hoje, agora, do futuro, ele ainda não veio, não é? É estas 2 páginas que são 3 folhas, o passado e o futuro nós não mexemos, só mexemos no presente. Nós temos guardado o que passamos do passado até agora, e não é tudo, mas o nosso perispírito, ele guarda tudo, ele tem tudo guardado, registadinho, tudo ali ao pormenor, que um dia que nós, quando pedimos para vir aqui ao mundo físico, fizemos o nosso planejamento, adquirimos por a bênção divina, todo o ser físico adquiriu um mentor espiritual, que é uma grandeza infinita, não é? Ter um companheiro para iluminar, elucidar, para ajudar na caminhada, nas dificuldades, nas angústias, nas tristezas, nos tempos bons, difíceis, até adquirir alguma fé em Jesus, em Maria, em Deus, na espiritualidade. Às vezes os nossos mentores, quando nós vamos trabalhar, os nossos mentores, nós vamos trabalhar, não sabemos que mentor vem lá, não sabemos. Isso é garantido. Eu tenho um mentor, tenho vários mentores, vós tendes um mentor, tendes vários mentores, mas vós, quando vamos trabalhar mediunicamente, não sabemos exatamente qual é o mentor que lá vem, porque ele não se faz anunciar. Ele chega, toma conta, trabalha, manipula, energiza, limpa e vai-se embora. Deixa o médium bem consigo mesmo, bem, sem nenhuma dor, mazela, o que quer que seja. O médium fica bem, porque esteve trabalhando ao serviço da espiritualidade fisicamente. Pois é. Mas até esse trabalho mediúnico, eu aqui não vou entrar no ponto de mistificação, tem mistificação, não tem mistificação, não. Aqui é para falarmos no nosso perispírito. Mas, claro que para falar no nosso perispírito, primeiro teremos que recuar, não é? Recuar à Idade da Pedra, vamos lá. A Idade da Pedra, vamos dizer que é agora, enquanto nós estamos aqui fisicamente. Estamos aprendendo. Na Idade da Pedra se aprendeu a fazer lume, se aprendeu ao longo de séculos, não é? A vestimenta, a modificar, o calçado, o fogo, enfim. Se foi alterando muita coisa que nós, habitando
poderá dizer-se na evolução, não é? Na evolução, mas nós na realidade estamos na idade da pedra, porque estamos aprendendo. O nosso espírito, nós fisicamente ainda estamos aprendendo a caminhar neste mundo físico, tentando fugir aos pingos de chuva para não nos molharmos, para não nos contaminarmos. O que acontece é que todos vós se contaminam, todos nós, ninguém é imune à contaminação. Contaminação da mente, contaminação da nossa condição física e espiritual. E essa contaminação, muitas vezes, até para o médium, traz doenças espirituais. Doenças espirituais essas que podem ser tratadas, não é? Evidente, como uma dor física, como uma doença física, é tratada aqui no mundo físico. Doença espiritual, das mais variadas ordens, são tratadas espiritualmente. Por um mundo espiritual. É o tal mundo que não conhece, não é? É o tal mundo que, certo e determinado dia, alguém me perguntou o seguinte, que eu não vou comentar quem é, não é? Mas alguém me comentou o seguinte, eu gostaria de ver o mundo espiritual. Eu disse à pessoa, isso é muito fácil, é entrar em sintonia, é entrar em... Porque nós, antes de adquirir um carro, temos que tirar a carta de condução. Nós, antes de saber andar, caíamos, andávamos de gatas, de rojo. Alguém nos ensinou a andar. Nós, antes de saber comer, tivemos que aprender a saber comer. Nós, antes de falar, tivemos que ir para a escola para aprender a ler e a escrever. Os nossos pais, irmãos, familiares, amigos, nos ensinaram a falar. Tudo tem um aprendizado. A condição mediúnica não é diferente. O nosso contacto com o mundo espiritual, por exemplo, neste momento, o nosso contacto espiritual, o nosso contacto espiritual, o nosso contacto físico com o mundo espiritual, eu poderei dizer assim, não é? Que não é muito difícil. E ele se manifesta em todas as ordens, porque tem que estar preparados. Certo dia também me disseram o seguinte, eu gostava de ver o mundo espiritual, mas só gostava de ver a parte boa. A parte boa, pois é, acontece, eu falo por mim, acontece que nós, 80% das vezes, nós vemos até é a parte que não, às vezes que gostamos menos, porque é a parte mais solicitada na ajuda, é a parte mais carenciada, onde está mais o aflito, o espírito agoniado, no ódio, na raiva, na dor, na agonia, no desespero, é onde 80% das situações e condições é onde está esses espíritos com fome, frio, sede, das mais variadas ordens. Nós, médiuns, vós, ir almejar a um plano superior, porque nós, aqui o ser físico só chega a uma dimensão. As dimensões são tantas que o ser físico, não há ser físico, não há no mundo ser físico capaz de ultrapassar todas as dimensões, não há. É capacitado, claro que uns têm mais força, outros têm mais força, menos força, para perfurar essas dimensões, esse neutrão, não é? O neutrão é a barreira, como quem divide, é como aqui neste cômodo, nesta sala, tenho aqui várias barreiras de neutrão, do qual, conforme a minha sintonia, assim eu me conecto. O mesmo é vocês. Essa pessoa que almeja ver só a parte boa,
só a parte boa. Vamos resumir a vossa vida. Vocês só têm coisas boas na vossa vida? Não. Apanhamos bom e mau. Às vezes até passa-se um tempo que há mais condições más do que boas, não é? Agora nós não poderemos é perder a esperança. Mas para falarmos aqui do nosso perispírito e ver o quanto vocês desse lado conhecem, sabem as questões do nosso, porque o perispírito eu tenho e vocês têm. Interessante, hein? Interessante. Pois é, o nosso perispírito. De onde é que sai a nossa energia? A nossa energia, ela pode ser irradiada. Ai meu Deus. Ela pode ser irradiada por o nosso pensamento, por o nosso chakra coronário, o nosso chakra do coração, o nosso plexo e também por o nosso perispírito. A nossa energia, nós físicos, nós, porque somos espíritos, só que somos encarnados, nós emanamos energia por vários pontos do nosso corpo, não é? E aqui para falar sobre questões do perispírito. O que é que vocês conhecem de questões do perispírito? Porque isto, inclusive, deveria ser dado, não é? Deveria ser dado em aula, na corrente indiana do espaço. Por isso já sabem que eu sei isto, não foi por a corrente indiana do espaço, não é? Embora eu acho que ali no acervo de Quatai 108 fala no perispírito. Eu acho que não dão aulas sobre a condição do perispírito, que nada mais, nada menos é a matriz da nossa essência, de cada um, da nossa essência. E muito deveria ser, inclusivamente, muito deveria ser estudado nos templos do amanhecer, na corrente indiana do espaço, por todos, muito deveria ser estudado, inclusive, porque tratando-se de uma casa espírita, não é? O tema do perispírito, porque o tema do perispírito, ele é muito mais usado realmente nas casas onde se trabalha com mentores, nas casas espíritas. Isto não porque ele é um meio que nós possamos ver assim, por exemplo, à vista. Não, nada mais é do que uma junção de vários corpos, onde você, desse lado, trata cada um deles como sendo o nosso perispírito, porque nós temos 7 corpos subtis, como todos sabem, não é? Penso que todos sabem, não é? Penso que todos sabem. Nós tratamos eles tudo como sendo o nosso perispírito, que é mais ou menos como se fosse uma junção, juntá-los, juntar. Eu aqui estou-me lembrando, inclusivamente, da nossa irmã Ana Maria, não é? Que eu não sei, acho que a área dela, penso eu, né? Não sei, que ela saberá isto e me poderá corrigir se eu de alguma forma estiver enganado, não é? Nós poderemos juntá-los, que é o corpo astral, é o corpo mental. O nosso corpo astral e o nosso corpo mental, eles são tratados como o perispírito. Logo, é lógico que existam outras subdivisões que podem inclusivamente ser mais bem detalhadas, que é o corpo físico, corpo etérico,
corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo inferior, corpo superior. Falta um, não é? Falta um. Como é que é? Como é que é? Ora, é o corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo inferior e superior e o corpo búdico. Penso que é isto. Mas somente mesmo a religião espírita, somente mesmo a religião espírita, nós espíritas, normalmente trabalhamos mais a parte do nosso perispírito, ou seja, a junção de vários corpos subtis. E isto se relaciona a vários níveis, a vários níveis dimensionais, porque nós na realidade conhecemos um pouquinho mais na relação às lesões, que é efetivamente aquilo que acontece ao nosso espírito, que são causadas por algumas condutas doutrinárias, algumas injeções, algumas coisas não muito corretas, e até o nosso livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio é o mesmo que nós expressarmos o nosso livre pensamento, não é? O nosso livre procedimentos, também abundante, e por aí. Então, logo o nosso perispírito, ele tem algumas funções. Uma delas é guardar tudo. O que fizemos de bom e de mau. Essa é uma realidade. É o que fizemos de bom e de mau. E é ele que nos vai lembrar um dia, lá do outro lado, tudo quanto nós fizemos. Por isso, ele tem algumas funções. Pode dizer-se assim, que na verdade ele é um meio que, modelado pela nossa individualidade, pela nossa estrutura do nosso corpo físico. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, os nossos espíritos, porque vós têm um espírito, não é? Tem um espírito dentro da matéria. Também já houve quem me perguntasse que ainda não viu o espírito próprio da pessoa. É natural, porque na condição de médiuns, nós, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, há uma grande condição de médiuns, como todos sabemos, não é? E nem todos temos as mesmas capacitações. Logo, as visualizações também não são iguais para todos. As compreensões não são iguais para todos. A penetração no nosso pensamento, tridimensional também não é para todos da mesma forma. A projeção, enfim, tudo tem uma condição de preparo para a condição de cada um. Mas nós temos os nossos espíritos. O que é que acontece? O nosso espírito, ele acaba modelando aquilo que chama de pele. Porque o espírito, de acordo com a vontade, de acordo com cada um, com o seu Criador, que sois vós,
cada um de vós, individualmente, usando o vosso livre-arbítrio, o nosso livre pensamento, criamos tudo isso. É a nossa vontade de acordo com aquele onde esse espírito está. De acordo com cada um. Quer seja homem, quer seja mulher. Para quê? Para poder ter a oportunidade de remoção a que ele está credenciado. Então, está aí esse pensamento que nós chamamos de agente modulador. Ele acaba trazendo para vós, trazendo para nós, canalizando tudo aquilo que nós temos no nosso universo. O que é o nosso universo? O nosso universo é físico, é este, não é? É o físico, mas isso é fora da matéria. Nós estamos a falar dentro de nós, porque cada médium é um mundo, cada médium são vários mundos. Logo, cada médium tem um universo dentro de si. Cada pessoa, aqui não precisa ser médium, cada pessoa tem um universo, cria um universo paradoxalmente dentro de si. Logo, o nosso espírito, ele cria tudo aquilo que nós temos no nosso universo, que nós chamamos de, o que é que esse universo vem fazer? São fluidos que se chamam, na linguagem dos espíritos, não é? Porque nós, na linguagem dos espíritos, se chamam fluidos cósmicos, fluido cósmico universal, que é o plano de acordo com mais orientação dos espíritos. Está muito bem explicadinho neste livro. Muito bem explicadinho neste livro. Esta parte do nosso perispírito, dos fluidos, Então, dessa forma, esse fluido faz parte de tudo o que existe neste universo. E aqui na prevenção ele é modelado para quê? Pelo bater o que nós chamamos de pensamento. Porque no nosso pensamento, durante o dia, o nosso pensamento não para. Ele não para quando nós estamos dormindo, muito menos quando nós estamos acordados. Passam milhões e milhões de pensamentos por a nossa mente. Alguns passam, é que nem um jato. Não os veem, não os sentem, mas eles passam lá. Pois é, eles passam lá. E porque passaram lá, o nosso pensamento, esse é o nosso pensamento que realmente o nosso pensamento realmente modela o nosso corpo e modela inclusivamente os nossos corpos e modela também o nosso perispírito. Porque não esqueçam, o perispírito é onde nós guardamos a nossa matriz espiritual, tá? Tudo o que se refere a espiritual é um cofre que está guardando tudo o que nós fazemos no mundo físico. A matéria, quando nós falamos perispírito, é onde se geram as energias, é onde se guarda tudo
guarda tudo o que é feito aqui no mundo físico, para mais tarde recordarmos, por intermédio da nossa matriz, do nosso ADN, do nosso perispírito, que pertence ao nosso espírito. O nosso ADN carnal, do sangue, a fisionomia, isso é uma coisa. Aqui este ADN é outra condição. Também não há dois espíritos iguais, com o mesmo ADN, não. Então, tudo o que é feito fisicamente, serão, como é que vocês iriam quando morrerem? Eu, vós, porque nós morremos. Como eu digo, temos o nosso código de barras, não é? De validade, de duração. Como é que nós iríamos lembrar, depois de morrer, o que fizemos ao pormenor aqui na Terra? Onde é que nós guardaríamos? Onde é que nós guardaríamos tudo aquilo, as enfermidades? Porque as enfermidades, elas são transportadas no nosso perispírito. Então é aí que depende da forma de como cada um de nós usa a sua força. A força, quando eu falo de nós nos projetarmos em prece, em equilíbrio, em harmonia, para não importa a distância, não importa o país, não importa o local, é por a força do nosso pensamento. É do nosso pensamento. Claro que é harmonia, é equilíbrio, é a força do nosso pensamento, e muitos de nós, inclusive, cometem alguns grandes deslizes. Às vezes colocar-nos em algumas armadilhas, e principalmente por causa do nosso espírito. Às vezes nós somos um pouco descuidados, às vezes na tentativa de querer ajudar, não é? Pois é, na tentativa de querer ajudar, sem saber em que condições está do outro lado, não é? Em que condições, quando nós lá chegamos ao outro lado, levamos um choque que repentinamente se volta para trás, mas já tem tido o contacto. Nós já caímos às vezes numa armadilha dos vales negros, desses espíritos sem nenhuma luz e nada de evolução. Logo caímos nas armadilhas. Caímos nas armadilhas porque de bom modo, não é? De bom modo nós caímos em algumas armadilhas, principalmente por causa da nossa boa vontade e do nosso espírito. Às vezes também o nosso espírito não aceitar certas e determinadas condições, coisas, e por não aceitar certas condições que nos são colocadas no nosso dia-a-dia, no vosso dia-a-dia. Estou lembrando aqui de algumas irmãs, irmãos, amigos, amigas, condições do dia-a-dia, condições físicas, não é? Que podem ser traduzidas, colocadas, valorizadas como um aprendizado. O que é que nós acabamos fazendo muitas vezes? O que nós acabamos fazendo é que nós acabamos mexendo, caldeirando de tal forma, caldeirando a Constituição, mexendo na Constituição do nosso perispírito, que naquele exato momento ele não vem aquela situação, aquela condição que seria para o nosso melhoramento, nós entendemos não vir nem adequada na melhor altura, e ele inclusivamente há situações, condições que vêm a nos apanhar a nós em contrapé
em flagrante, porque vivemos momentos muito difíceis, não é? Momentos difíceis de serem trabalhados, e acabamos criando aquilo que nós chamamos de alguns hematomas. Aqui nós conhecemos os hematomas, não é? Hematomas da carne, do corpo físico, nós conhecemos os hematomas, não é? Pois é. Mas nós também sabemos que quando viemos, já trazemos algumas mazelas, já trazemos ilítrios, não é? Ilítrios. Onde é que nós transportamos mesmo esses ilítrios para despertarem ao fim de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos? Onde é que nós transportamos? É no nosso perispírito, é no nosso espírito. Pois é, nós criamos, nós despertamos algo que poderemos chamar de hematomas no próprio perispírito, que são possuídas e elas precisam inclusivamente ser removidas. Esses hematomas precisam ser tratados urgentemente. Meus amigos, minhas amigas, normalmente esse tratamento, quando eu aqui há algum tempo atrás falei que às vezes o médium fala, não é? Fala que foi em sonho, não é? Foi ajudar a este sítio, àquele local, a esta colónia, aquele... Não. Nós às vezes, é que vamos ser tratados nessas colónias para retirar esses hematomas do nosso perispírito, da nossa individualidade, da vossa individualidade. Porque doente não cura. Nós, se estivermos enfermos, não poderemos curar. Não é nós, é os nossos mentores. E por isso os nossos mentores, durante a noite, porque os nossos mentores, eles nos levam para tirar esses hematomas do nosso perispírito, nos levam para fazer um tratamento feito em colónias espirituais, hospitais espirituais, pois é, porque lá penso que muita gente já viu, não é? Esses hospitais espirituais, essas colónias espirituais, e também às vezes, sabem que mais? Às vezes não precisamos sair aqui do mundo físico, porque esses hematomas do nosso perispírito, essa cura, essa deformação que nós criamos nos nossos corpos súbteis, no nosso perispírito, vamos lá, pronto, essas deformações, elas poderão ser tratadas também nos próprios templos, nos templos do amanhecer, em casas espíritas, nos templos do amanhecer. Os nossos mentores espirituais, como é que isso é feito? Pois é, através da consulta, não é? E através de passes magnéticos. Pois é, há quem tenha pouca fé nos passes magnéticos que são dados por os nossos irmãos e irmãs, mas não. É uma bem-valia na vida de qualquer um. Os passes magnéticos nos poderão retirar os hematomas que nós temos, criamos, acumulamos no nosso perispírito, que nos estão fazendo mal. Então, nós poderemos ir a um hospital espiritual, a uma colónia espiritual, levado por os nossos mentores enquanto dormimos, ou enquanto estão acordados, não é? Aqui depende um pouco da capacitação de cada um,
Mas também poderemos não sair aqui do mundo físico, por intermédio dos nossos irmãos e irmãs, por intermédio de passes magnéticos, através de médiuns, não é? Que se chama médiuns, os doutrinadores, não é? Que através do seu fluido, da sua, aqui lembrando aqui da Ivone, da nossa irmã Ana Maria, lembrando aqui de alguns irmãos e irmãs que do Sandro, enfim, os passos magnéticos, aquele fluido energético que cada um larga na altura, é muito bom para cada um de nós, sabem? Muito bom para cada um de nós. Então aqui começa mesmo a entidade, começa então a minha cura, e aqui essas feridas, não de forma alguma não poderemos considerar isso de traumas, não poderemos considerar de traumas. 41 minutos, eu vou aqui só, não poderemos considerar de traumas, não, porque estão no nosso perispírito. Nós queremos é que sejam sanados, entendendo inclusive que o nosso corpo, mais o nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso espírito, mais o nosso corpo físico, o que é que ele é, afinal? O que é que vocês aprenderam nas aulas? O que é que vocês aprenderam nas aulas? Pois é, o nosso corpo físico, ele é um reflexo, ou seja, é uma cópia. O nosso corpo físico, ele é um reflexo, ao mesmo tempo ele é uma cópia idêntica, exatamente igual ao nosso perispírito. Então, formulando aqui, se o nosso perispírito está lesionado, consequentemente, o nosso corpo físico também vai ficar lesionado. Então, o que acontece? A doença que que tanto a gente fica às vezes combatendo, não é? Por exemplo, tomar remédios, xaropes, chás, fazer cirurgia da grande maioria, né, dos casos, em 99% dos casos de doenças físicas, não é? Elas não podem ser corrigidas por remédios ou por cirurgias. Só pode ser corrigida se houver uma mudança no nosso perispírito. No nosso perispírito. Aqui, meus amigos, minhas amigas, o vosso perispírito, ele não é uma peça descartável, não é uma peça descartável. Então, quando houver uma mudança no nosso perispírito, aí logo cada um de vocês fica gozando de boa saúde, porque quando nós falamos que os médiuns curadores, não é? Os nossos irmãos doutrinadores, estou lembrando aqui da Ana Maria, do Sandro, da Ivone, alguns estão mudando, enfim, de muitos, da minha esposa, de médiuns, doutrinadores, né? As formalidades e as identidades de curas, elas efetivamente fazem a cura. Será? Não é bem isso que acabou acontecendo na prática, né? O que acontece é que nós
é que nós, cada um na nossa individualidade, mudou. Pois é, nós mudamos. Os nossos irmãos doutrinadoras, minha esposa, Ana Maria, Ivone, Sandro, entre muitos, os passos magnéticos. Mas para existir, é o mesmo que ir a uma consulta com um mentor espiritual. O mentor espiritual vai lá ver, vai olhar, por isso o mentor tem acesso a todo o nosso registro. Porque é que o mentor tem acesso a todo o nosso registro? Porque tudo está guardado no nosso perispírito. Tudo está guardado no nosso perispírito. Ele não se incomoda muito, ele não pega em livros para ir desfolhar o que é que nós fizemos. Isto é uma vida, ele vai ler. Isto é outra vida, ele vai ler. Não! Está tudo ali no mesmo local. Está tudo guardado no mesmo local. Ele se limita a olhar o que está lá. O que está bem, o que está mal. Claro que o que está bem ele não vai mexer. O que está mal ele vai, se puder, vai alterar, vai mudar, vai mexer, vai curar. Juntamente com os nossos irmãos e irmãs doutrinadores. Acima de tudo, as alterações têm que partir de onde? De vocês, de mim, as melhorias. As melhorias do nosso pensamento, as melhorias da nossa atitude, as melhorias das nossas condições mediúnicas, as melhorias das nossas condições mediúnicas, receber as mensagens que recebemos, não alterar nada, as melhorias no que quer que seja, com quem quer que seja, aí são melhorias que ficam guardadas em nós e nós mudamos a nossa atitude. O que é que vai acontecer? Por nós termos mudado a nossa atitude, termos mudado de pensamento, isso faz com que o nosso perispírito se recupere. Uma vez que o nosso perispírito se recupere, o que é que acontece? O nosso corpo físico, ele se irá recuperar também. Lembrando aqui do nosso irmão, Luís Vila Maior, que passou por alguns momentos, não é, de aflição, como todos sabem, do grupo, não é? Do qual está melhor. Outros homens, mulheres, todos nós vamos aos hospitais, vamos aos lares, há enfermidades por todo o lado. Porquê? Porque o nosso perispírito está doente, logo o corpo físico também está doente. Melhorando a nossa mentalidade, o nosso pensar, o nosso perispírito, o nosso corpo físico também se irá recuperar também. Então, antes de tudo, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de ação, é uma mudança de pensamentos e acima de tudo, o que faz com que o meu espírito, o vosso espírito, fique bom, fique sadio, fique... consequentemente, é aquela doença que muitas vezes até parece, é uma doença que parece uma doença incurável, não é? Pois é, ou seja, livre de sintomas ou ser livre de problemas. Pois é, dos problemas mais variados. Aí está um caso, porque algum dos pensamentos e de ações, essa doença começa, por exemplo, a sua criancice, ela começa lá,
ela começou lá atrás. Essa doença começou lá atrás, mas começou a ficar, começou a crescer e começou a ficar mais fraca. Muitas vezes isso desaparece sem tomar remédios. É lógico que em certos momentos nós precisamos de uma ajuda medicamentosa, uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica, psicológica, dependendo da situação, da condição, do problema, conforme ele está interiorizado em cada um. Aqui para ajudar a sair do atoleiro que nós mesmo criamos e nos colocamos. Pois é, mas aqui a questão das lesões no corpo físico nada menos é do que a somatização do corpo físico, porque a sua verdadeira origem é no perispírito, que está sempre vinculado ao descontrole das emoções, das nossas emoções. 51 minutos das nossas emoções. Porventura eu tenho nesta vida, ou trouxe de outras vidas, né, anteriores, nós temos que tomar logo os devidos cuidados, atenções, porque a pessoa pensa assim. Claro que nós ficamos muitas vezes a ver o que nós chamamos de dor, não é? A dor, ela é uma condição que é para ser encarada, não é? A dor dói, dói. Nós levamos logo o pensamento, dói aqui no cotovelo, ai que dor, mas a dor se manifesta aqui está a ferida, mas a dor está aqui, mas o cérebro disse que dói aqui. Pois é, porque nós muitas vezes não tomamos o devido cuidado com o que nós fizemos, no passado, e essa dor, por conta do que nós fizemos no passado, ela no futuro, ela virá. Essa dor virá. Poderá ser interpretado um pagamento, um ilítrio, que todos sabem o que é ilítrios, todos sabem o que é pagamentos, dívidas, enfim, não é? Porque a dor significa, na realidade, dizer que existe um descontrole. Para terminar, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a dor realmente significa dizer que é um aviso a dizer que há um descontrole ou um desacerto entre o fluido que deveria ser visto como uma habilidade no corpo construído, não é? Nosso corpo, que está eternamente desgastado. É por causa dessas emoções descontroladas, das nossas atitudes, de todos, atitudes, pensamentos, né? De nós todos, que não se damos ao trabalho de corrigirmos
rapidamente os nossos hábitos. Depois, o que acontece? Nós começamos a ter problemas no nosso perispírito. Sempre começa no nosso espírito. Depois, invariavelmente, é que vai chegar ao nosso corpo físico. Do corpo físico passa ao corpo somático. O nosso corpo somático, certo, ele tem muitas reservas, muita energia, tem uma grande energia, não é? Mas mesmo nós, cada um, fazendo algumas coisas e condições e situações irregulares, o nosso corpo físico aguenta uma determinada quantidade de energias negativas, né? Que vai o quê? Vai aumentar, vai aguentar até uma certa escala, mas chega num determinado ponto, num determinado momento, ele já não consegue suportar mais, porque está superior à conta, não é? As energias negativas, normalmente, oriundas principalmente dos nossos pensamentos, das nossas emoções descontroladas. E a partir desse momento, ou será que ele não tem mais essa força vital, e aí a doença se instaura, se manifesta, afeta primeiramente os nossos chakras, né? Tá? Somente os chakras do nosso corpo etérico. E aí que os chakras do nosso corpo etérico são afetados mais vigorosamente, então os nossos chakras do corpo etérico começam a dar a falência, a falhar, ou seja, aquela telinha que nós temos na nossa frente dos nossos chakras, não é? Elas são coloridas por formas e pensamentos. Porque já todos também ouviram falar das larvas astrais, não é? Então aí começa a correr essa tampinha, posso dizer assim, não é? E o nosso chakra começa então a absorver alguma energia negativa. Bom, isto 58 minutos. Ainda tinha muito para falar sobre o chakra, o nosso perispírito. Tinha planejado, quando comecei o vídeo, falar da nossa individualidade, falar de nós médiuns, falar da nossa jornada, caminhada. Acabou nos chakras, acabou no nosso perispírito. Como aqui às vezes nós somos moldados até nesta condição de fazer estes vídeos, como nós somos moldados para chegar a um determinado ponto que já há muito tempo que eu era para falar sobre o nosso perispírito, não é? Mas muito ficará por dizer. Isto deveria inclusivamente ser falado, tratado em reuniões, aulas, estudos aprofundados, na condição mediúnica, nos templos do amanhecer.
Em aulas, eu acho que não estou aqui lembrado se isto dá-se em que aulas, não é? Se dá é uma pinceladazinha, e acho que mais de metade dos templos nem sequer mexem neste assunto do perispírito, por desconhecimento. É um assunto muito interessante, muito atual, que todo médium deveria ter o mínimo de conhecimento sobre esta nossa condição, porque é uma condição que todos nós temos, é uma condição que todos nós temos. O nosso chakras, o nosso perispírito, o nosso espírito, a nossa sintonia, a nossa harmonia, a nossa mediunidade, o nosso equivalente, a nossa força, a nossa fé, a nossa crença, sabem, tudo junto às vezes faz uma grande, já vejo ali tantos números, passou de 1 hora. 1 hora e 1 minuto, é isso, 1 hora e 1 minuto, tudo junto às vezes faz a diferença. Acima de tudo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vim aqui encher o saco com este assunto do perispírito, não é? Eu acho que isto não era vídeo para 1 hora, era vídeo para 2, 3 horas, para falar, e mesmo assim muito ficaria por dizer, não é? Pois é, graças a Deus, não é? Então, agradecendo a todos, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, mundo espiritual, não é? A todos desejo um lindo e abençoado dia, que Jesus Divino e Amado Mestre, que a Virgem Santíssima, que Deus Pai Todo-Poderoso, que os nossos mentores nos ajudem, guardem e protejam. A todos desejo de coração um lindo e abençoado dia. Está difícil hoje. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Ai, meu Deus. Mais um vídeo, não é? Espero que gostem.